pessoal, começando mais um Ponto de Parada. O Ponto de Parada é uma iniciativa do Geoclique com a Agência Only, com a produção do Marcel Sabatino Empresarial. E a gente traz aqui para o nosso Ponto de Parada pessoas que fazem a diferença aqui na nossa cidade. Hoje eu estou aqui com a Priscila Paulin, né? Médica, investigadora principal e gerente médica do CECIP, que é o Centro de Estudos Clínicos do Interior Paulista, aqui na cidade de Jaú. Muita coisa legal vocês vão ficar sabendo hoje. Pri, acho que é legal você se apresentar, falar um pouco de você e do que é o CECIP Jaú. Uma coisa que é fantástica aqui na nossa cidade e que poucos jauenses sabem que está aqui na nossa cidade. Muito bem-vinda e vamos bater esse papo aí. Tá certo. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho do CECIP, né? Então, eu sou médica aqui na cidade, sou jauense de nascimento, Nascida, né? não é jauense do cano torto, né? Não. Um bebê nasceu aqui mesmo. Isso. E de formação médica, sou infectologista. E no CECIP eu tô desde quando eu voltei para Jaú, já faz 8 anos. Fez faculdade fora? Fiz faculdade fora, residência fora e depois voltei, né? E conheço a coordenação do CECIP desde o início. É o Centro, né, de Estudos Clínicos, a gente chama até então do interior paulista, já levando no nome essa marca do interior. E o CECIP, ele, às vezes, como você disse, né, levar esse conhecimento para a população mesmo, porque ele nasce dessa curiosidade mesmo, da necessidade de tecnologia, de ciência, né, de trazer isso mais próximo à população. E falando em medicina, os estudos médicos eles são constantes e sempre tem novidade, né? É uma coisa que todos os profissionais, bons profissionais, têm que estar estudando o tempo todo, né? E acredito que a criação que motivou o CECIP é essa necessidade dos médicos terem que estar se aperfeiçoando o tempo todo e a criação do centro em si. Foi alguma lacuna que vocês sentiram ou sentem até hoje dessa parte de estudo clínico para ter isso aqui em Jaú? Eu até costumo, quando eu vou explicar para o paciente, né, porque às vezes é difícil mesmo entender. A gente vê uma dificuldade até dentro dos próprios profissionais de saúde, quando a gente fala do que é pesquisa clínica. E aí eu até dou o exemplo para eles. Eu falo, quando vocês vão para uma drogaria, uma farmácia, e tem aquelas prateleiras cheias de medicamento, tudo aquilo até chegar até você passou por isso que você está passando agora, né? Que é o voluntário de pesquisa, que são alguns termos muito comuns no nosso dia a dia, né? E eu falo para eles assim, vocês estão fazendo parte dessa construção, desse novo medicamento, e não necessariamente um medo que os pacientes têm, né? Eles usam um termo que eu vou falar, cobaia. Mas exato. Mas é um termo assim do passado e eles usam e eu explico o porquê eles não são cobaia, né? Porque antes desse estudo chegar, ele já passou por várias fases, por regulatório. E às vezes, por exemplo, recentemente nós tivemos um estudo de um medicamento, eu não vou falar nome, né, por questões, enfim, mas muito conhecido, que com certeza você já usou, eu já usei. E era só um estudo, porque é um medicamento tão antigo, que era um estudo de revalidação de dados para a segurança no perfil populacional, que talvez pode ter mudado, né, com esses anos todos. Porque as pessoas evoluem também. Exatamente. Sim. Então, assim, às vezes a gente pensa, pesquisa clínica, meu Deus, né? Mas às vezes é uma composição diferente, uma mudança de dose, uma junção de 2 medicamentos para facilitar uma tomada, exatamente. Então, assim, o CECIP, com certeza, né, viu ali no seu nascimento uma lacuna nessa área clínica toda, que hoje, depois a gente vai falar melhor, mas todas as áreas que ele está inserido, né, e que esse exemplo que eu dei da farmácia, tudo, a gente sabe o quanto a gente vê construindo farmácia em Jaú, né? Sim. Passei esses dias na frente de uma outra, falei, meu Deus, outra. Tropeçou, tá na farmácia. Tá na farmácia, exatamente. E quando vocês dizem
no slogan de vocês, né? Excelência é uma missão. Isso traduz o dia a dia no centro mesmo? É o dia inteiro fazendo estudo ali? Como que funciona o dia a dia do centro? Eu dei risada porque você falou, é o dia inteiro, né? Às vezes, a gente até fala para alguns parceiros e tal que trabalhar com pesquisa não tem mesmo dia, hora, dependendo do estudo. Às vezes é um estudo com paciente internado. Se surge uma internação de madrugada, um fim de semana, um feriado, né, tem que estar lá. E quando a gente fala a palavra excelência, eu acredito que a maioria das empresas vem passando por isso. Isso é um conceito que eu acho que veio da aviação, mas que é sobre melhoria contínua, né? E hoje o CECIP está nessa onda também. Então, a gente vem buscando sempre treinar os colaboradores. Tem uma colaboradora fazendo um curso da Fiocruz agora. A gente procura fazer reuniões internas, né, periódicas, tem indicadores, investir em qualidade. Então, tudo isso vem mostrando que o foco é essa excelência, né? Show. É o dia médico principalmente, né? Não existe final de semana, não existe noite, tá o tempo todo ali. Ainda mais quando você está com uma pesquisa ali. Sim. Não, lógico que a vida do paciente sempre é prioridade na saúde, mas quando o estudo está atrelado a isso, eu acho que a excelência ela é por natureza da profissão mesmo, né? E o que você falou, porque assim, a pesquisa, o que acontece? Ela tem um desenho, né? Então, às vezes, por exemplo, o paciente precisa passar numa consulta no dia tal. E aquele dia vai cair, por exemplo, amanhã, que é feriado. Então, a gente precisa abrir o centro e fazer essa consulta, né? Então, aí foge mais ainda dessa questão de feriado e tudo. É mais a organização da metodologia. Isso, às vezes tem um exame que tem que colher naquele dia. Claro que existe uma coisa que chama janela, né? Para mais ou para menos. Mas, às vezes, feriados prolongados ou final do ano, quando vem Natal, tem o recesso, o famoso recesso que todo mundo tem, menos a gente, né? Faz parte. Exatamente. E falando em CECIP, Jaú é um centro oncológico por conta do Amaral Carvalho e hoje o CECIP ele é focado exclusivamente a condições não oncológicas. Por quê? No Amaral Carvalho existe um centro de pesquisa oncológico. E inicialmente o prédio, né, o local físico do CECIP era próximo ao Amaral Carvalho. Então, até quando era passado o endereço, né, alguns pacientes se confundiam, achavam que estava indo para o Amaral Carvalho e tudo mais. E tanto que hoje fisicamente é em outro local. Mas assim, foi até uma forma de abranger outras áreas mesmo. Áreas que a gente vê crescendo, né, como endocrinologia, saúde cardiovascular, que a gente vê pelo estilo de vida da população, né, obesidade e tudo mais. Show. E falando sobre processo e qualidade dos processos, né, aparece ali uma análise criteriosa de proposta de estudo e vocês já chegaram a recusar algum projeto por não estar alinhado ao que vocês buscam? E se tem algum exemplo de alguma coisa que possa ser falado assim? Sim. Absurdos, não sei. Absurdo, acho que hoje é difícil, como né? É difícil, mas aconteceu, por exemplo, a gente sabe que para que eu tenha dados estatísticos robustos, né, às vezes eu preciso comparar aquele, a gente chama de produto investigacional, com um placebo, né? Então, aconteceu, por exemplo, um estudo, né, pediátrico, então envolvia criança, e a criança receber placebo. Então, a gente ficou um pouco assim, né, acabamos recusando, e a gente fala que são visitas de qualificação, né? Então, não necessariamente, eu não sei nem se esse estudo foi realmente para frente, enfim. Então, quando a gente coloca também, faz as pontuações, eles levam para a equipe interna deles lá, né, das empresas, essas colocações. Então, às vezes até falaram, não, realmente isso não era cabível. E também, às vezes, a gente recusa até por não ter esse perfil de paciente. Por exemplo, existem doenças raras, né,
e que às vezes, nossa, vai ser muito difícil de encontrar aqui em Jaú e região, porque o CECIP, apesar de ser Jaú, né, a gente atende toda a região, já tivemos pacientes de Torrinha, Brotas, até, né, mais longe. Então, dependendo, se for uma doença muito difícil de encontrar, isso pode ser um fator limitante também. Eu acho que vai até de encontro um pouco com a próxima pergunta, que é sobre a seleção rigorosa de investigadores. O tipo de perfil que vocês buscam, né, nesses investigadores, né? São as pessoas que... O investigador é o médico, É o né? médico. É o médico, isso. Então, quando a gente tem, por exemplo, um estudo na minha área, né? Então, aí a gente tem... Eles preferem, né, nós chamamos de patrocinadores ou a indústria, prefere um especialista mesmo, para que conduza aquele estudo que faz mais sentido. Então, por isso... Um infectologista para um COVID, isso, por uma dengue, né? Um endocrinologista para um diabetes, né? E assim por diante. O que a gente procura muitas vezes, e eu acho que vocês também devem ter observado, a gente observa que hoje... Muitas vezes a formação técnica, ela é fácil, né, de aprender, basta a pessoa estudar. Então, a gente tem procurado pessoas comprometidas com o trabalho, né? Não que muitas vezes vai lá e acha que não. Comprometida com o paciente, uma coisa que a gente busca ali e que na verdade foi o que me fez ficar, é que a gente não olha só o protocolo de pesquisa, né? A gente olha o paciente como um todo e acaba realizando ali um tratamento humanizado. Se ele tem necessidades, ele pode mandar mensagem, a gente tenta resolver nos mais diversos horários. Então, a gente busca investigadores, claro, com formação, né? Atualizados, mas que tenham esse perfil, que saiba trabalhar em equipe. Né? Exatamente. Porque quando a gente fala de um centro de pesquisa, né? Às vezes a gente pensa muito no médico, mas envolve toda uma equipe, que a gente chama de coordenador de estudo, assistente de pesquisa, gerente de dados, né? E aí depois tem todo um relacionamento também com pessoas que vêm de fora, os monitores de pesquisa, gerentes, e a pessoa precisa ter essa disponibilidade também de horário, de participar de reunião, né? Então, não basta ser, nossa, esse médico sabe tudo, né? Ele tem que ter todo um outro perfil. E falando em pesquisa, acho que toda pesquisa, o objetivo dela é trazer dados. Serem levantados dados, informações. E para o CECIP chegar no ponto que ele chegou, como que funciona hoje esses dados serem validados, serem confiáveis? De fato confiáveis. Como que funciona isso dentro de um centro de pesquisa? Nós trabalhamos, né, então toda vez que vem uma proposta de estudo, a gente preenche um questionário que a gente chama de um questionário de viabilidade. E ali ele pede toda a parte de calibração, até de um termômetro, manutenção de uma balança, de um aparelho de eletro, precisa ter gerador para garantir que a própria, exatamente, até aonde fica armazenado esses remédios, né? Que isso também, então tem controle de temperatura, ar-condicionado, tem toda uma estrutura mesmo, uma infraestrutura por trás. Quando o prontuário nosso é prontuário manual, né? Então a gente tem lá a pasta de cada paciente, identificada com só um número, né? Na pasta, para que não fique exposto os dados pessoais e tudo mais, o dado daquele estudo, e a gente preenche com a consulta. Então, também ele passa numa consulta de enfermagem, o paciente, o voluntário de pesquisa, né? Vê peso, vê sinais vitais e tudo mais, tudo aquilo fica preenchido. E esses dados, quando esse paciente sai da consulta, ele vai então para esse assistente de pesquisa, que insere esses dados numa plataforma que a gente chama de CRF, né?
Na área da pesquisa clínica, a gente usa muito termo em inglês, né? Então, Clinical Report Form. Então, é um prontuário clínico ali, um formulário do paciente. Esses dados, então, a gente fala subir, né? Sobe esses dados e fica ali seguro, já disponível também para esses patrocinadores que são quem vão manejar esses dados e depois vão nos falar, por exemplo, qual foi o resultado final e tudo mais. Show. E agora falando um pouquinho sobre os famosos pacientes de pesquisa clínica, né? Quais são os desafios? Acho que você até citou no começo um pouco do estigma que a pessoa tem de eu vou ser cobaia, né? Quais são os maiores desafios para recrutar esse tipo de paciente que vocês precisam para realizar uma pesquisa? O primeiro desafio, acho que às vezes é que a informação chegue, né, nesse paciente. Então, hoje, a rede social, a mídia social, ela é muito importante. Eu tenho o hábito de, quando eu atendo um caso novo, perguntar, né, como você soube sobre a gente, como nos conheceu. E aí muitos pacientes falam, eu vi no Instagram, eu vi não sei aonde, eu vi no não sei o quê. Né? E normalmente é a internet mesmo. Hoje a rede social ela tem um poder muito grande na saúde também. Tem um poder muito grande na saúde, né? Está inserido em tudo, nas informações. Agora, quando o paciente chega lá, eu acho que é mesmo essa questão dele entender o que é pesquisa clínica, entender o que vai acontecer com ele ali dentro, né? Muitos entram assim meio desconfiados, realmente eu não vou pagar nada por estar aqui, aí a gente explica, né? Mas mesmo assim ainda vai algumas consultas para ficar mais... Os que chegam de rede social normalmente são, vamos dizer assim, um termo não pejorativo, mas são pacientes mais maduros, eles sabem do que se trata, eles vão atrás porque eles se adequam lá, esses de rede social. Mas existe também a possibilidade do médico indicar, falar, vai lá no CECIP que eles estão precisando de um paciente com seu perfil, com seu... Existe, e a gente tem muitos parceiros, inclusive. Alguns parceiros que até começaram a atender depois com a gente, né? Então, por exemplo, hoje nós temos estudos abertos, né? Tem uma área aí que está um pouco mais difícil de recrutar e talvez até pelo perfil masculino, preconceito, né? Um estudo de ejaculação precoce. Então, sei lá, você é urologista, você tem um paciente, você pode encaminhar. Então, tem pacientes, tem médicos que fazem cartinhas, encaminham, tem médico que hoje encaminha o link do Instagram. A gente tem, né, o nosso WhatsApp, o número lá no Instagram. Então, existem várias formas de se encaminhar. É curioso, né? Porque pesquisa a gente nem imagina nesse tipo de pesquisa. E realmente deve ter muita pessoa que se sente... preconceito mesmo, né? Tipo, vou chegar lá e para desconstruir isso, a pessoa chega lá, se sabe que ela tá acanhada, tem um trabalho que é feito antes dele emergir mesmo no universo da pesquisa ali. Eu acho que um dos pontos é mesmo esse acolhimento, né, da equipe. E, por exemplo, nesse estudo, quem atende é um urologista, é um homem. Então, assim, ter essa confiança também, saber que acho que vai passar num especialista, né? Sim. Que a gente sabe que muitas vezes, para a maioria da população, é difícil ter acesso a um especialista de uma forma pronta, rápida, né? Que nem esses dias eu escutei uma paciente falar, nossa, estou esperando faz 6 meses uma consulta com um especialista, não consigo, né? Então, é uma opção também. E como eu disse, no nosso comprometimento, não é assim, por exemplo, não, você não preencheu os critérios, pode ir embora. Às vezes, dependendo do caso, até passa na consulta, conversa, tira dúvida, sai dali com o encaminhamento, né? A gente não vê simplesmente o voluntário de pesquisa como um participante de pesquisa. Um participante ali que se não presta, ou passa para frente. Isso, exatamente. Não que não passe para frente, mas passa qualificadamente. Isso, né? Às vezes sai até com algum medicamento, né? Com alguma coisa. E nesse tempo todo, se existe alguma história, um caso de algum paciente que passou pela pesquisa
e ele teve a vida realmente transformada. Tipo, desde o exemplo que você deu de um cara que foi fazer um trabalho com urologista e conseguiu ali se recuperar. Vem algum caso na mente aí que você lembra de pacientes? Eu até brinco, às vezes dá até pra gente fazer. Podemos, até veio a ideia do livro agora. O podcast pode ser também. Mas assim, a gente teve, né, a pandemia de Covid, que marcou a todos, com certeza, para sempre. E a Jaú, não sei se muitas pessoas sabem, mas participou, através do CECIP, em parceria com a nossa Santa Casa, né, de um estudo para um medicamento para tratar Covid-19 grave, que já era aquele paciente com máscara de oxigênio, tinha que estar com oxigênio já, com bastante comprometimento pulmonar. E nós colocamos para participar desse estudo que envolveu mais de quase 2.000 pacientes no mundo todo, né, em vários locais, nós colocamos quase 40 pacientes. E desses pacientes, um dos primeiros, assim, me marcou, porque a gente não sabe, né? A gente fala, então, que o estudo é cego e controlado por placebo, porque naquele momento você não tinha nenhum tratamento que fosse bom. Então, você pode usar placebo porque você não tem nada melhor. Então, isso não é antiético. E ele colocou, né, assinou, aceitou, porque tem um termo que a gente chama, que isso é muito importante, que é um termo de consentimento. Ele assinou que ele queria participar, ali a gente chama de livre esclarecido, né? Então eu explico, mostro, concordando ele assina e eu assino. E aí ele estava de máscara, tudo. No outro dia já tinha feito a medicação, daí fez mais uma dose, e no final do dia fui vê-lo e ele estava fazendo abdominal no leito. Eu falei, né, o que o senhor está fazendo? Ele, não, estou me sentindo bem melhor e tal, e não sei o quê. Aproveitava fazendo exercício. Eu falei, meu Deus, né, o que é isso? A gente fica até... E isso nos traz satisfação, né? Mas não só, você falou das histórias, né, aí me vem várias à cabeça, mas não só o que às vezes a gente faz através da própria pesquisa, mas, por exemplo, como eu te disse, né, enxergar o paciente como um todo. Teve um estudo uma vez de enxaqueca, não tem nada a ver com o que aconteceu. E eu costumo, quando eu converso com os pacientes, eu acabo vendo ali o perfil. Então, por exemplo, mulher em idade que precisa fazer preventivo, né? De útero, mama, então eu acabava sempre perguntando, porque o perfil do estudo tinha muitas mulheres, né, nessa faixa etária. E aí ela falou assim para mim, eu não gosto de médico, estou aqui, mas eu fujo, não faço, tá bom, tudo bem. Um tempo depois, encontrei essa mesma paciente, carequinha, assim, de lenço, e me falou, doutora, queria mesmo te encontrar, porque aquele dia você falou aquilo e eu fui depois atrás e estava com um tumor no útero. Oi. Então, assim, né, e a gente tem muitas histórias lá, né? Quando a gente fala de passar num especialista ou passar que seja um clínico geral que a gente tem atendendo lá também, nós temos um ambiente controlado. Então, por exemplo, você não tem pressa para sair dali, não tem, é seu horário agendado, né? Então, logo no início, a gente, um dos critérios ali no prontuário é um exame físico completo. E aí, logo no início que eu comecei a trabalhar lá também, examinando a tireoide de uma paciente, opa, né, tem alguma coisa aqui. Aí, muitas vezes a gente consegue pedir exames pelo próprio estudo e aí também descobrir um câncer na tireoide. Então, assim, às vezes as pessoas enxergam a pesquisa só, eles querem novos medicamentos, né, tudo bem, isso é legal, pode ser que ajude alguém, mas não é só isso, né? Tem muita... Nossa, você falou, posso ficar aqui falando. Não, mas fica coração aberto hoje. Teve uma moça, inclusive, diferenciada, tinha convênio e tal,
E aí eu fui examiná-la e escutei um sopro. E ela falou assim, mas como assim? Nenhum médico escutou nunca? Ela falou, já fui em vários médicos. E aí pedi um ecocardiograma, né? Que ela fez tudo e veio ali uma alteração. Né, ela tá bem, tudo, mas ela falou, nossa, eu falei pra ela, é porque assim, é o que eu falei, às vezes você não tem aquela correria, não tem, nossa, porque não é o volume de atendimento, não é, tenho 500 pacientes para ver hoje, né? Uma coisa que os pacientes estranham às vezes é a própria infraestrutura, né? Infelizmente, a gente não deveria se acostumar com isso, mas você vai em algum local público, a parede tá caindo, tá não sei o quê, o mofo, o forro. E assim, o prédio, o prédio foi todo construído, é novo, né? Toda a mobília, tudo. E foi o que eu falei, os pacientes sentam, né? Falam, a canha por tá bonito, né? Exatamente. E isso já é uma forma de acolhimento. Sim. Né? A pessoa se sentir que ela tá num lugar que é dentro dos padrões, né? E que ela merece também aqui. Exato. E falando de impacto e reconhecimento, né? O CECIP ali, desde 2011 no mercado ali, vocês têm bastante parceiros internacionais, né? Como é uma empresa pé vermelho de Jaú tá trabalhando ali com parceiros internacionais e o que vocês sentem que eles valorizam no CECIP de Jaú? Traz um crescimento muito grande, porque a gente vê que o internacional é aquela questão, né? Às vezes nós, do jeitinho brasileiro, assim, mas aqui... Não, tem que estar tudo certinho, é aquilo, né? Então, isso é um crescimento para nós. E o que eles valorizam também é o nosso jeitinho brasileiro, que é também de trabalhar muito. Então, por exemplo... Ser teimoso, fuçado. Né? Exatamente, curioso, né? E às vezes também, essa questão, às vezes a gente acha que não, mas que a gente trabalha muito mesmo, que nem aquilo que eu te falei. Não, final de semana, à noite, feriado, não tem problema. Né? Então, isso eles veem como um ponto positivo, né? Se pegar uma FDA da vida, uma certificação europeia, eles são... Exatamente. Né? Não que a Anvisa não seja, né? Mas é o que você falou, o Brasil, um jeitinho brasileiro ali. Sim. E até falando nisso, né? A gente acabou sendo... Até tocando no assunto de falar que a Anvisa não é tão rigorosa quanto uma FDA, por exemplo. Hoje a ciência ela enfrenta muito questionamento, né? E desde fake news a tudo que acontece, né? Como vocês tentam passar para um paciente que às vezes você vê que ele é um pouco desinformado, que ele está dentro de uma bolha ali, que a gente sabe que existe, que a mentira rola solta ali, que pesquisa clínica é para inventar coisa, para até boato de vacina, de pessoas que estão tendo reações aí por vacina. Como vocês tentam comunicar essa credibilidade e a ética médica para esse tipo de paciente ou até de pessoas comuns do convívio, né, do dia a dia aí, que hoje tempos difíceis, né? Sim, infelizmente, né, aquilo que a gente fala, na verdade, hoje com a internet, né, então a gente até vê aqueles memes, né, agora você especialista em guerra no Iraque, agora todo mundo é especialista em alguma coisa, todo mundo sabe alguma coisa. O celular na mão deu voz para muita gente, né? Mas eu acho que o mais importante é a informação de qualidade. Então, esse termo que eu te falei, ele traz ali basicamente tudo que o paciente precisa saber. Tem contatos nossos, tem qual é o laboratório, as referências, tudo. Então, assim, e também falar um pouco sobre a história da pesquisa clínica, né? Que, na verdade, né, quando a gente lembra lá, é até ruim de falar, mas do que foi feito lá do Hitler, né? Aquilo não era... Então, assim, depois daquilo que vem a Declaração de Helsinki, que vem, né, todas as questões de direitos humanos. Então, a seriedade que é envolvida até se chegar num estudo no CECIP, né, que normalmente são estudos de fase 3,
que já saiu ali da bancada do laboratório e já foi, né, passando em várias fases, então o paciente ele pode confiar, né? E se ele tem qualquer dúvida também, no próprio termo, ele pode, a gente fala, retirar o consentimento, né? Então, sair a qualquer momento que ele tenha vontade. Inclusive, ele pode levar o termo para casa, ler, discutir, conversar com outras pessoas, tirar dúvida, né? Ele não é obrigado a fazer nada que ele não queira ou num momento que ele não esteja confortável. Mas, assim, falando um pouco mais ainda das vantagens, muitos protocolos de pesquisa envolvem, às vezes, exames básicos, um eletro pelo menos, e aí, às vezes, na primeira consulta ele já vai fazer isso, né? Então, a gente já teve aí, voltando um pouco, desculpa, mas é que eu lembrei de um estudo que ficou até famoso em Jaú. Eu falo famoso porque ontem mesmo recebi uma mensagem quando que vai ter outro, que é o estudo de obesidade, e muitos pacientes ficaram na triagem porque eles foram barrados porque eram diabéticos ali, mal controlados, tinham problema na tireoide e não sabiam, né? Estavam vivendo uma vida normal. Sendo totalmente alterados, porque não fazia exame, tinha muitos jovens. Um moço me marcou porque jovem e assim, todos os exames alterados, né? Então, assim, acaba sendo uma vantagem que de prevenção, né? Que você não consegue nem mensurar ali. Isso é incrível mesmo, né? E falando de modelo de negócio mesmo, existe uma pretensão aí de ir para outras cidades, regiões, expansão? Se já existem parcerias? Como que tá o CECIP hoje eu tô lá como gerente médica, né? Tenho os proprietários mesmo do centro de pesquisa, mas em algumas reuniões a gente já conversou sobre esse potencial da pesquisa no Brasil, né? Algumas coisas mudaram recentemente, vem mudando, e quem sabe o Brasil ele é um país potencial. Inclusive quando você falou sobre o pessoal lá de fora, né, dos estrangeiros, eles também gostam do nosso perfil genético, da miscigenação. Muito miscigenado. Então, para estudos é muito bom essa questão das informações e também, né, que a gente pode fornecer. E quem sabe, acho que é uma oportunidade. Né? Eu acho que vai ser até natural, né? Acaba sendo até natural. Exato. Agora, Priscila, se ela pudesse dizer uma frase para resumir o que é o CECIP na vida dela, o que seria? Como médica, como pessoa, como entidade? Bom, o CECIP para mim é um combustível, né, que me ajuda também a continuar o meu propósito. Como eu te falei, sempre quando entra ali uma pessoa nova, um ser humano novo, que vai ser um voluntário de pesquisa, eu já penso, né, como vamos poder modificar essa vida e ajudar. Então, o CECIP é esse significado de também esperança, talvez, é uma outra palavra que me vem nesse momento. Te corrijo e falo que é muito, porque sem a pesquisa, né? Não... Exato. Legal. E o que você gostaria de passar para a galera aí que está, para essa juventude que está pensando em fazer medicina, ou que está pensando em entrar na área de saúde? O que é a pesquisa clínica, não só no Brasil, mas um conceito mais estrito do que é a pesquisa clínica e o que ela pode entregar. A gente já falou bastante, mas uma mensagem mesmo da importância da pesquisa clínica no Brasil e saber que tem aqui em Jaú, né? Bom, acho que eu tenho duas mensagens, assim, uma para quem quer ser voluntário de pesquisa, porque até você falou dos jovens e tal, e às vezes eu vejo muitas vezes aí, né, várias bandeiras, ou então querendo mudar o mundo, e tá aqui em Jaú, vai lá, ver se tem algum, porque você pode ser voluntário, quer dizer, levar os seus dados, né, para um desenvolvimento de alguma coisa nova, participar, nos conhecer.
E para quem quer entrar na área como profissional, dizer que assim é um privilégio você estar conhecendo a pesquisa clínica aqui através do podcast, né, de vocês, porque eu, por exemplo, eu conheci, bom, para quem acredita em Deus não existem coincidências, mas eu fiz de formação Universidade Estadual de Londrina e depois fiz Unicamp. Duas faculdades estaduais sólidas na parte de pesquisa, mas existe uma diferença da pesquisa acadêmica para a pesquisa desta forma, né, que é a pesquisa clínica privada. E eu não conhecia, sinceramente, assim, a fundo. Era mais a pesquisa acadêmica mesmo ali pra... vou fazer meu TCC, né, vou fazer meu estudo. E quando eu, através da indicação de uma enfermeira, fui indicada para trabalhar no CECIP, para mim foi um universo novo. Porque, como eu te falei, você, na verdade, mergulha no universo de conhecer desde quando nasce um protocolo de pesquisa até quando ela é finalizada, né? E, por exemplo, até uma vez eles me chamaram para ajudar a desenhar um protocolo de um estudo de rinite alérgica, né? Apesar de ser infectologista, mas a gente sabe que as especialidades se cruzam e tudo mais. Então, assim, são oportunidades que se eu não tivesse no CECIP, eu não teria, né? Então, para quem pensa, não pense só na medicina como assistência, como, assim, colocar a mão na massa do paciente ali, né? Mas você pode ter essa outra opção também de área. Hoje, tudo bem, eu sou pé vermelho, quero continuar aqui, mas quem tem vontade de sair também é uma oportunidade, porque você pode ser um gerente de pesquisa de um laboratório grande aqui fora, vai embora, né? Então, é uma área a mais na formação. E hoje o Brasil, ele se coloca em que patamar na parte da pesquisa clínica? Olha, o Brasil é um dos grandes países. Normalmente, as pesquisas dessas internacionais, né, começam no exterior, depois eles vão vindo, a gente fala, né, iniciam braços no Brasil. Ainda, claro, grandes centros como São Paulo, né, acabam tendo os maiores centros ali de pesquisa, que muitas vezes estão ligados a universidades também, né? E acabam tendo grandes nomes da medicina que recrutam mais pacientes, né? Mas outros centros também nacionais, a gente tem em Ribeirão Preto, né? Campinas, são centros que também têm expressividade. Alguns centros no Nordeste também. E é igual eu te falei, como é um país continental, né? Rio Grande do Sul ele consegue trazer informações de vários pontos do e Brasil. como você disse, né? De tipos de pacientes pela nossa origem como povo mesmo, muito variada, diversa, né? Pri, obrigado. Foi um prazer. Alguma coisa que você queira colocar, de algum assunto que você gostaria de falar? Agradecer alguém? Não, eu acho que é isso. Acho que queria agradecer vocês, né, pela oportunidade. A gente que agradece por essa descoberta, dessa joia que a gente tem em Jaú aí, que deixa a coordenação do CECIP por ter me indicado aqui para participar. E pedir para o pessoal seguir a gente nas redes sociais, acompanhar a gente vai colocar na descrição os links aí. E isso, agradecer também por esse, né, tempo que o pessoal acompanhou aqui o podcast. E que saia alguns voluntários aí para ser cobaia, brincadeira, né, gente? Não tem nada de cobaia não, o negócio é muito sério. Isso. Obrigado. A gente vai estar disponibilizando depois na descrição para todos que assistiram aí todos os links do CECIP, do Instagram, de redes sociais, de como vocês podem se aprofundar e o material que a gente tiver aí disponível. Obrigado, Pri. Até quem sabe uma próxima parada aí para a gente falar mais sobre casos e a gente se vê numa próxima aí. Valeu, gente.